Fala aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Deep Dive. Já até perdi as contas aqui, hein? Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo... Calé. E aí, Caledinho? Que episódio que é esse aqui, você Eu acho sabe? que esse é o 55 ou 54. 54. Toma. Caramba, você Manjo. tá bom de conta, Porra, velho. tô contando. Mando tudo pra minha viola lá no Ceará pra ela assistir. Vamos trazer uma champanhe quando fizer 60? Vamos. A gente não comemorou os 50, né? Não, porque eu infartei muito próximo. Aí não tava muito no clima de comemorar, né? Ai, cara. Que cara imbecil. Mano, vamos falar do que hoje, ô fofinho? Hoje é um assunto bom, um assunto que eu gosto. Um assunto que transcende a questão do marketing, de vendas, de negócios. Ultimamente, nós estamos muito operacionais. Eu gosto disso. Concordo. E eu vou te falar, a verdade seja dita. Eu vou falando muito do momento que eu estou. Sou um compositor da vida moderna. Eu também, cara. Você sabe que todos esses temas aí que eu trouxe, agora você tá trazendo mais. Mas todos aqueles que eu trazia, era tudo de alguma coisa que eu tava vivenciando. Esse é o esquema, entendeu? Então, o assunto de hoje é por que um gestor tem que sair do operacional. É isso aí. Você sabe que eu vivenciei isso por muito tempo na Sanders, né? Eu tô aqui, cara, atolado. Sabe quem é que me tirou disso? Quem? Você. E agora você tá se fudendo. Mano. Mas é, cara, mas é. Não, posso falar? Cara, é uma parada muito louca, porque eu tinha muito medo quando você se torna um supervisor, um gestor, gerente, um administrador, né? É isso, acelera, né? Vamos. Quando você se torna, você vai para um cargo de liderança, cara, dá um certo medo, né? De você. normal, né? De você se tornar muito operacional, ou na grande maioria das vezes, você ter um cargo ali onde você exercia com maestria as funções dele, e daqui a pouco, para a empresa ganhar um péssimo gestor e perder um bom vendedor, por exemplo, e aí você se perder nessa jornada e acabar com um ciclo que às vezes poderia ser muito mais produtivo dentro da empresa. Então, quando eu tive a oportunidade de assumir a parte de operações da agência, foi muito orgânico, né? Mas eu nunca fui um gestor em nenhuma outra empresa nesse nível, né? Nesse nível de C-level. E eu tô aprendendo ali no skin the game mesmo, cara, no acerto e erro. Eu erro rápido e acerto mais rápido ainda, né? Mas o que tá te ajudando também, você vem fazendo bastante curso, né? Cara, eu venho estudando bastante. Com bastante gente. Mas posso falar, isso tá sendo um divisor. É a questão de conversar, de abrir mesmo, de tirar a armadura, entender as dificuldades daquele momento. Por exemplo, hoje um assunto que a gente vai falar que vem bem a calhar pro meu momento hoje, que é, cara, eu tô muito operacional, né? E existe dois fatores, né? Existe o cara da operação e operacional. Apesar das duas frases ser bem parecidas, são totalmente diferentes quando a gente começa a destrinchar isso para uma empresa, né? Total. Então, às vezes eu me pego e falo, cara, peraí, eu tô no operacional total. E aí eu olho para operações e falo, pô, mas tá tudo caindo. E são vários pratos que você tem que equilibrar ao mesmo tempo. Mas se você não tiver essa abertura, se você não tiver essa vontade de abrir isso, de buscar visões, de buscar conhecimento, cara, isso vai trazendo aí para a empresa um declínio muito grande de resultados, até para você mesmo, né? Não, total. E assim, sabe qual foi a maior dificuldade quando eu comecei a sair dessa parte operacional mesmo e entrar mais na parte de gestão? Cara, foi eu entender que a minha rotina mudou. Ó, o Kevin vai jogar um pano aí pra você. Obrigado. Você é um golden, né? É um estabanado. Eu babei aqui. Água. Eu babei. A audiência sabe que as pessoas babam. Então, o mais difícil, Khaled, pra mim, e eu tenho certeza que é o que você tá passando aí agora também, é entender que agora mudou o game, mudou as atribuições, e é muito difícil de você tangibilizar os seus executáveis quando você sai do operacional. Porque antes, quando eu tava no operacional, cara, não é que era fácil, mas era mais simples. Sim. Porque eu tinha ali uma quantidade de ações e tarefas muito pré-estabelecidas do que eu tinha que fazer, coisas que eu tinha que executar realmente, entendeu? Tem que fazer um layout, tem que fazer não sei o quê. Então, eu tinha minhas tarefas, e quando você muda, você vira um gestor, você não tem mais necessariamente tarefas. Você tem.
Só que muitas vezes, cara, o seu papel é sentar com o time e conversar. É sentar com o time e fazer um one-on-one. É mais tático, né, cara? É mais tático. Muitas vezes é você fazer uma reunião de alinhamento com o cliente ou com a equipe. E aí, cara, na minha percepção, parecia, até eu conseguir virar essa chave foi difícil. Na minha percepção, parecia que eu não tinha produzido nada. Cara. Você acredita? Tipo, caralho, não fiz nada hoje, só fiz reunião. Cara, eu trabalhei pra caralho. Reunião é trabalhar. Alinhei coisa com o cliente, recuperei cliente, fechei cliente novo, alinhei coisa com o time, deixei coisa da semana programada. Eu trabalhei, cara. Porque agora essa é a minha atribuição. Então, eu acho que todo mundo hoje que tá no operacional e tá indo pra essa parte mais de gestão, possivelmente vai sentir também essa virada de chave, cara. Só que é muito difícil. Eu ficava procurando coisas pra fazer. Entendeu? E aí eu me sabotava. Porque assim, putz, faz uma reunião aqui, não, agora eu vou sentar aqui, o que vocês precisam aqui? Legal, vou fazer isso. Aí ia lá fazer um banner, ia lá mexer numa campanha, mas eu não precisava fazer isso. Só que na minha percepção, eu tinha que executar algo. Que é um dos fatores que é... Quando você acaba se deparando com isso, Rafs, é onde você fala, delegar é difícil. É muito difícil, cara. Delegar é difícil. Principalmente quando você está num nível de que, cara, eu vou delegar, mas quando aquilo não acontece no time que você tem ali como métrica, você acaba colocando a mão e fazendo. Exatamente. E aí que a coisa começa a degringolar, porque você acaba, por exemplo, vai ter que subir, eu tenho lá o account, o cliente demandou uma situação, o account precisava pegar essa ação lá, que veio por um grupo do WhatsApp, ou veio por e-mail, seja lá qual foi o canal, pegar e subir isso no board do cliente. Cara, você viu lá a mensagem do cliente, aí você fala, cara, que hora que ele vai responder? E aí? Que hora que ele vai responder? E aí, na ânsia de resolver, de proatividade, de tirar aquilo da frente, de fazer a cadência andar, né? Você acaba respondendo o cliente ali, pega, já sobe no board. E não espera o time fazer isso. Só que quando você está no operacional, cada ação que você faz, né? Você deixa de fazer... cada ação operacional que você faz, você deixa de fazer algo que realmente você tem que fazer ali. Por exemplo, cara, aí eu preciso entender se as demandas que estão sendo feitas estão com um time legal, por exemplo. Cara, eu deixei de fazer isso porque eu peguei essa demanda para responder um cliente. Isso por ansiedade ou por, às vezes, até a proatividade demais ou a insegurança. Ou insegurança. Né? Aí, cara, você bateu num ponto que é super importante. Às vezes acontece, né? Putz, mas, cara, eu preferi fazer porque eu não confio muito ali no time. Então, assim, você já tem um problema. Se você não confia no time... Exatamente. Ou é porque você realmente tá com a régua muito alta, você tem uma expectativa muito grande ali dado ao seu cenário, que não precisaria, ou realmente o seu time é ruim. Dos dois lados você tem um problema. Aí você precisa identificar. Cara, se o time é ruim, é porque não teve treinamento. Entendeu? Se teve treinamento, você fez tudo que é possível e ainda assim o time tá ruim, você tá vacilando porque você não tá trocando as pessoas. A gente já vacilou muito, Khaled. Até antes de você entrar, algumas você já vivenciou da gente ficar insistindo, cara. Tem gente que, cara, assim, desculpa, não dá pra insistir. Entendeu? Não dá, cara. Às vezes a pessoa não é pra aquilo mesmo e tá tudo certo. E mandar a pessoa embora é um favor que você faz pra ela. Total. Porque às vezes ela tá num ponto que nem você dispensou. Você trouxe uma key account esse mês aqui que passou. Exato. Esse mês passado ali. Cara, ela ficou o quê? 2 semanas? 3 semanas. 3 semanas. A gente preferiu mandar embora antes dos 30 dias, cara. Porque a gente já percebeu que não ia rolar. Então, e assim, é o que eu sempre te falo. Cara, eu não gosto de mandar ninguém embora. Eu só me sinto confortável de mandar alguém embora quando você me conhece. Sim. Quando eu 100% do que a gente fez ali, a gente fez realmente, entendeu? Mesmo porque hoje eu estou sentado aqui, mas já chegou a época de eu falar, cara, eu quero ser mandado embora. Me manda embora. Cara, me manda embora. Porque sair daqui, porque eu tô me prendendo aqui. Não, até mais, porque eu não conseguia executar aquilo, mas no teu time, na tua visão, o que você entendia o que estava faltando pra mim. Mas eu não conseguia acompanhar. Eu, lá naquele tumulto, cara, eu falava, porra, eu não tô conseguindo. Mas você sabia que era um pouquinho mais de tempo, você sabia que era um pouquinho mais de ajuste, você entendia que minha cultura estava alinhada, eu era um cara proativo, eu era um cara que estava buscando e não desistia, mas
do outro lado, eu tinha alguns temperinhos ali, algumas das coisas que precisavam ser ajustadas. Exatamente. Então, olha só que interessante, na minha visão, eu não estava conseguindo exercer, e eu cheguei e falei, cara, me manda, porque eu não tô conseguindo trazer o resultado que você precisa. Olha que louco. E aí, mas na tua a visão... gente se sente mal com isso. Cara, e na tua visão não, você fala, calma. Você mesmo falou, senta aqui, calma, não. Você tá... É que você não tá conseguindo enxergar do ponto de vista. Aqui, você precisa desenvolver isso aqui, Tá desenvolver muito isso afoito, aqui, desenvolver isso aqui, que você vai ver que o resultado vai chegar. É, exatamente. Você cara. lembra muito Lembro disso? Não, e assim, esse é um dos papéis do gestor. Legal. É identificar as fraquezas e os pontos positivos que a equipe dele tem. Legal. Cara, e assim, eu lembro que teve um momento ali que você tava num limbo, realmente, e você chegou e falou, cara, eu acho que não é pra mim e tudo mais. No Só desespero que, cara, no desespero de querer fazer a coisa acontecer. Só que, cara, como eu já tinha passado por aquilo, eu sabia que não era rápido. Entendeu? Ainda mais pra alguém que veio de outro mercado. Exato, cara. Então, e assim, é o que eu sempre falo, que foi o que eu enxerguei em você, eu sempre falo isso. Comportamento, técnica, cara, a gente ensina. Então, tudo que você não sabe, eu te ensino. Pode demorar mais tempo, pode ser mais rápido, vai depender da pessoa. Mas se a pessoa quiser, ela vai aprender, a não ser que realmente ela não queira aprender. Aí é outra questão. Agora, técnica a gente ensina. Agora, comportamento, cara, isso a gente não ensina. Exato. E você já tinha tudo que eu privilegiava na parte comportamental. Exato. Entendeu? Lealdade, proatividade, demais outras coisas. Responsabilidade. Que é responsabilidade, que é muito difícil de encontrar. Exato. Entendeu? Por isso que eu sabia, cara, questão de tempo, vamos, se tiver que ensinar mais de uma vez. Às vezes eu tinha que te dar umas bicas pra você poder engatar. Mas você saía, velho, você andava, entendeu? Mas isso que é interessante. Se você tivesse totalmente mergulhado no operacional... Eu não enxergar isso. Talvez você não conseguisse enxergar isso. Eu não ia ter como enxergar. E eu não estaria sentado aqui agora. Não ia enxergar. Então, é uma linha muito tênue, cara. Muito tênue mesmo. E eu falo muito, tem uma frase que é muito dita no mercado, né? Contrate lento e demita rápido. Que foi o que a gente fez. Cara... Então, assim, eu contratei lentamente, eu fiz um processo seletivo, eu entendi ali dentro das possibilidades do budget que eu tinha, que aquela pessoa caberia, mas quando ela chegou, a cultura dela, né, não se adaptou à nossa. O timing dela era diferente. Então, realmente foi um timing mesmo de cultura. E aí não adianta insistir. Não. Porque aí é a mesma coisa de você estar numa canoa, né, a gente tá ali numa competição e eu tô remando contra a maré, cara. Uma hora eu vou cansar e a lei da natureza vai se fazer valer, né? Vai me levar. E você vê como que isso, essa questão até acabou refletindo no time todo, né? Uma única pessoa acabou refletindo no time todo, cara, fato. Em cliente. De fato. Por isso que não dava. E hoje eu vejo, Khaled, que esse era um dos erros que eu e o JK cometia. Se fosse há uns anos atrás, a gente não teria mandado embora. A gente ia insistir. Aí sabe o que ia acontecer? A gente ia se fuder. É por isso que a gente se frustrou com muita gente, entendeu? Por culpa nossa, não é por culpa das pessoas, cara. É por culpa nossa. Mas isso, você não acha que é falando de gestão, tá? Eu tô no papel de gestor hoje. Se frustrar, se decepcionar, não faz parte da skin? Faz parte também. O problema é quando você... Qual que era o problema que eu avalio de mim, tá? Tá. Eu colocava muita expectativa nas pessoas. Pô, isso é complicado. Entendeu? Muita expectativa sem ter a troca. Tipo assim, era a minha expectativa, não o que a pessoa me mostrava. Eu queria acreditar que eu não tinha contratado errado. E como isso é algo que eu não faço mais, como eu me aproximava muito do time, eu ficava muito perto do time, eu ficava muito conectado, então criava amizade, entendeu? Cara, eu era foda nesse sentido. Então, isso acabava me prejudicando nesse julgamento, entendeu? A conexão, ela vem, e é natural, né? Mas quando você está num papel de gestão, né, você precisa separar o joio do trigo, né? Então, cara, uma coisa é eu te encontrar, a gente tomar uma cerveja, outra coisa são os resultados da nossa empresa. Exatamente. E eu falo da nossa, porque a grande maioria hoje trabalha num regime de PJ. Uhum. Então, transmitir essa missão de que todos fazem parte da empresa é um papel do gestor também. Né? Cara, então, eu não estou falando da minha empresa, porque quanto mais cliente eu tenho, mais eu consigo remunerar. Eu consigo fazer um programa de crescimento aqui dentro para você. Né? Às vezes, ali, hoje, as empresas já costumam compartilhar a questão do faturamento, dar uma porcentagem ali para os colaboradores que mais se desempenham. Né? Então, assim, ter esse papel de dono foi o que me levou a uma cadeira de liderança. Então, eu sempre
desde quando eu entrei como vendedor, eu sempre me posicionei como dono do negócio. Não porque eu era bonzinho, porque eu gostava muito de vocês, mas porque a devolutiva de vocês era franca, no sentido financeiro e no sentido de apoio. Então, cara, vocês sempre deixaram bem claro até onde eu poderia chegar, quando que eu ia chegar e as metas que eu ia batendo sempre tiveram apoio financeiro, né? Então, a remuneração fazia parte do game, né? Que no final é isso também, né? Não adianta só você jogar um monte de responsabilidade e a pessoa não ser remunerada por isso, não tem jeito. Mas olha que interessante o que você tá falando. A gente tá passando por um momento como esse com uma pessoa que trabalha com a gente lá, que é o Guilherme. Né? Ele basicamente tá tocando o time de performance lá comigo e abaixo dele tem uma pessoa, né? Que é o Alan. Nosso caramelo do amor. Nosso caramelo do amor. E olha que interessante, né? Cara, assim, o Alan, ele ainda demonstra uma série de dificuldades para poder desenvolver algumas habilidades, né? Obviamente, cada pessoa aprende num timing diferente, isso eu aprendi também. Total. Só que, cara, a gente teve uma conversa uma vez, lembra? Putz, não tá indo bem, que não sei o que, o que eu te falei? Falei, cara, a culpa não é do Alan. A culpa é do Guilherme. Entendeu? E automaticamente a culpa é minha. Porque a gente não deu, pelo menos eu não vi, só se o Guilherme fez isso, mas depois eu conversei com o Guilherme falou que realmente não. A gente não deu todos os insumos necessários pro Alan. Entendeu? Como que a gente espera que o cara se desenvolva se a gente não der o alicerce pra ele, entendeu? Então a gente tá montando um programa agora, a gente vai montar um treinamento pra ele, tem que ter um coach playbook, financeiro, cara. tem que ter, cara. Porque aí é o seguinte, isso eu falei pro Alan, inclusive. Aí é o seguinte, eu te dei tudo, irmão. Te dei tudo que você precisa. Se você não conseguir, aí já não é mais comigo, entendeu? Isso aí. Aí eu me sinto confortável, inclusive, de te desligar se for necessário, entendeu? Espero que não precise, porque eu acredito em você. Mas é isso, tô te dando todo o alicerce. Então, tem a parte positiva que você vai aprender muito, mas a parte negativa é que agora eu vou cobrar, entendeu? Então, a gente tá passando por isso e o Gui, ele tá passando exatamente por esse processo. Ele tava no momento, Khaled, ali, onde ele tava, você lembra? Super sobrecarregado pra caramba. Mas por quê? Porque ele não tava confiando de passar as coisas pro Alan. Entendeu? Então ele preferia fazer. Nosso velho erro. E aí o que acontecia? Ele ficava cheio de coisas. Ele tinha que fazer as coisas dele, as coisas que a gente demanda e as coisas do Alan ainda. Aí o que acontecia? Foi o que eu falei pro Gui. Sabe o que você tá fazendo? Você tá prejudicando o Alan. Como assim eu tô prejudicando o Alan? Você tá fudendo com o Alan. Sabe por quê? Porque você tá tirando a oportunidade de ele aprender. Você não tá ajudando. Cara. Você tá piorando. A sua vida é a dele. Aí ele falou, caralho, Rafa, é verdade. Cara, já pegando um gancho, né, nessa parte, quais as consequências, na sua visão, né, um gestor que se torna muito operacional, né, traz para a empresa? Cara, eu acho que você perdeu a visão estratégica da equipe e do resultado que você está se propondo a entregar, porque no final das contas, o gestor é responsável por um micro resultado ali ou um resultado maior. Aí vai depender do que ele está gerindo. A partir do momento que ele para de olhar para o estratégico, para ficar só ali na tela do computador executando alguma coisa que teoricamente nem faz parte da ação dele, ele vai se perder, cara. E aí se o time fizer uma cagada, a culpa vai ser de quem? Do time? Não, é dele que não supervisionou. Entendeu? Que não criou um processo que não criou um processo, e mais do que criar processo, Khaled, porque uma coisa que eu aprendi, e você tá me provando isso, cara. Não adianta você ter processo se você não tiver o acompanhamento do processo. De fato. Porque senão é só um papel com um monte de coisa escrita. Exato. E a galera, o time, é normal, não tô criticando nem nada, mas é normal. O time tem tendências a não seguir o processo no começo. Por quê? Eu descobri o porquê o erro da matriz. Uhum. Porque na grande maioria das vezes, o processo, ele vem da cabeça do CEO. E aí a gente está falando de um processo tático, né? Só que uma coisa, eu falar para você, a tática, uma coisa no campo de batalha. Uhum. Então, quando o CEO, ele não desce pro operacional e desenha isso num 360, ele validando com o time, né? Validando com o time, ele acaba trazendo o que é melhor para a empresa. Na visão dele. Para ele, na visão dele. E não... Sem ter a visão da ponta. E não tem a visão operacional. Então, por exemplo, cara, eu vou criar um processo para que todo cliente, quando entre, ele tenha uma campanha de carrossel. Cara, eu vou criar o processo
tático para isso. Só que quando eu desci para operacional, eu aumentei em uma semana O timing do o negócio. time do negócio. Por quê? Porque existiam vários gatilhos que eu coloquei, gatilhos legal, de check-in, de positividade ali do processo, mas, cara, quando desce para operacional era inviável. Os caras tinham que ficar clicando em algumas coisinhas ali que... Fazer coisas que, assim, não precisava fazer pra poder começar o negócio. Entendeu? Então, assim, isso aí. Isso é bem complicado. E por que as pessoas não seguem? Exatamente por isso, porque elas não estão à vontade com o processo. Então, a maior lição que eu tive como eu me tornei um gestor e um diretor de operações foi realmente trabalhar ombro a ombro com o meu time. Então, eu desço no operacional, eu sento do lado, aí às vezes tem uma reatividade de falar, porra, esse cara tá aqui para medir se eu realmente estou trabalhando. Pô, esse cara tá aqui para medir e para apontar os meus erros, né? Então, você tem que tirar e limar todo esse achismo, né? Esse jogo de corporativo para, na verdade, falar, cara, não tô aqui para criar nenhum tipo de problema, tô aqui para resolver o teu problema. É isso mesmo. E o teu problema resolve o meu, que resolve da empresa. Eu tenho uma empresa que gira mais rápido, se torna mais saudável, eu consigo reter melhor o cliente, eu consigo no final do ano bonificar você porque eu tive um LTV maior do meu cliente, quase não consigo falar, um LTV maior do meu cliente. Então, cara, foi a primeira lição que eu tomei. Porque quando eu cheguei cheio de vontade. Fazer, vou pegar, acontecer, vou pegar a ferramenta, vou lá. Quando eu me vi, eu tava fazendo o quê? Respondendo e-mail. Isso mesmo. Eu falei, porra, esse é o gestor? Será que eu sou um gestor respondendo e-mail e-mail o dia inteiro? Eu sou o quê? Um golden? Não, tá, eu sou um golden. Mas, cara, eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. Né? E aí eu comecei a estudar por que nós tínhamos tanto churn. Cara, qual foi o motivo do churn? Aquela pergunta ecoava na minha cabeça. Beleza, eu descobri. Mais uma vez, o que eu fui fazer? Voltar e rever o processo. Não, olha só que interessante. Eu tinha aqui a questão do operacional. Mas eu ainda, metade do meu córtex, né, central, estava onde? Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos montar board aqui, vamos ver. Cara, quando eu fui ver, eu estava fazendo o trabalho do Gui. Pode crer. Entendeu? Uhum. Então, isso, com o tempo, começou a me deixar muito mais distante do tático e começou a me empurrar pro operacional. E isso acontece sem perceber, cara. Isso acontece sem perceber. Sabe por quê, Khaled? Porque a gente tem um negócio com a gente que envolve confiança. Por mais que você treine seu time, que envolve confiança. E às vezes, cara, você não tá disposto e também acha que não tem tempo de delegar aquilo que você precisa fazer com urgência. Muitas vezes, realmente, você tem que fazer rápido e aí até ensinar é complicado mesmo, eu entendo. Só que, cara, uma hora você vai ter que ensinar alguém a fazer o que você precisa delegar, entendeu? Então, acontecia muito, e isso acontece também com o Gui, de tipo assim, putz, preciso passar um negócio. Só que, cara, tá bom, Rafa, como que faz? Putz, mano, até explicar pro cara. Cara, faz o seguinte, eu vou fazer aqui rapidinho, aí faz essa outra coisa aqui pra mim. Só que nessa, o cara terminou em, sei lá, 10 minutos o que eu passei pra ele, eu vou ficar aqui 3 horas pra fazer o que eu... Entendeu? Apertando parafuso. Exatamente. Putz, eu ia perder um tempo, sei lá, de 1 hora explicando pro cara? Eu ia. O cara ia levar, ao invés de 3, ia levar, sei lá, 5 horas pra fazer? Ia. Mas depois ia melhorar. Nas próximas vezes que ele fosse fazer, cara, eu não ia me preocupar em ter que explicar, porque eu já expliquei, e não ia ter que me preocupar em levar tanto tempo e acumular 2 funções. Entendeu? Então, tem que ter esse cuidado de realmente entender a importância de ligar e não ter medo, cara. Obviamente, você tem que treinar o time. Treinou o time, a galera não tá conseguindo executar, aí realmente tem um problema no time. Você vai ter que tirar o que tá atrapalhando ali. Aí seja tirar uma pessoa, seja tirar um processo que tá engargalando demais. Exato. Aí você, como gestor, você vai ter que avaliar, entendeu? Exato. Eu acho que quando o gestor está muito no operacional, um dos principais pontos que a empresa num todo sofre é realmente na questão do faturamento. Porque, cara, você tá ali, os clientes estão, só que quando você não cria um processo e quando esse processo não está eficaz,
você não se sente seguro, o comercial, por exemplo, não vai se sentir Não, seguro a para gente já trazer um passou novo isso um monte cliente. de vezes, exatamente. E nem para fazer upsell com o Não cliente fazer de upsell casa. com o cliente de casa. Então, quando o gestor realmente está na operação e ele não consegue equilibrar os pratos, né, de ou ter um time eficaz ou ter um processo eficaz, né? Por exemplo, hoje o meu trabalho é escrever tudo que acontece num Word para que eu comece a montar um playbook. Total. Então, eu tenho um monte de coisa apartada que eu vou juntando. Uhum. Então, por exemplo, entrou um cliente e o processo de onboard que era para 30 dias virou 35. Por quê? Olha, porque nesse momento a cadência do account, analisar se os acessos estavam sendo feitos, não teve um check-in Não nisso. teve um check-in nisso. Então, os acessos não chegaram para o gestor, a gente não teve acesso às contas, não tendo acesso às contas, não tínhamos visão, não tendo visão, a gente não conseguiu fazer o quê? O planejamento de mídia. Cara, o que você tá falando, olha só que interessante, né? Eu vejo pra gente conseguir. Hoje a gente, cara, graças a Deus, nosso churn hoje é quase zero, assim. Cara, a gente não perde mais clientes. Mas o que a gente sempre entendeu nesses, cara, nesses 12, 13 anos de agência que a gente 13. tem 3 pilares pra gente conseguir manter o cliente. O primeiro pilar, relacionamento. Tem que ter um bom relacionamento com o cliente. Se você não tem relacionamento com ele, não tem nada que te salve. Inclusive, cara, às vezes, sei lá, seu time cometeu uma cagada, alguma coisa não tá boa, o relacionamento vai ajudar, cara. Se você não tem relacionamento com o cliente, você vai se prejudicar. Segundo pilar, resultado. Não tem jeito. Se você pode ter o relacionamento que quiser, mas se você não entrega resultado pro cara, o cara não vai continuar com você. De fato. E o terceiro pilar é a experiência. Entende? Como que o cara é atendido? Como que é a experiência de comunicação com o nosso time? E isso não tá necessariamente ligado ao relacionamento, porque o relacionamento é a gente tá sempre ali conversando e almoçando com o cara, tá próximo. A experiência tá relacionada, cara, assim, a ele receber as coisas no prazo, a ele ser notificado quando alguma coisa vai dar problema, a ele sentir que quando der algum problema, a gente tá ali junto com o cara. Então, qual que é a experiência? Se você não tem um desses pilares aqui, a chance de você perder uma conta, cara, é altíssima. E veja, se você entra muito no operacional, como que você vai avaliar Você não consegue. um desses pilares aqui? Como é que você vai se relacionar com o seu cliente? Entendeu? Se você tá lá respondendo e-mail pra caramba o dia inteiro. Você não consegue. Como que você vai olhar o resultado do cara, saber se tá bom ou se tá ruim e gerar insights pra esse cara pra poder alinhar com o time? Quando que você vai conseguir analisar e treinar o seu time de atendimento e de sucesso do cliente da maneira eficiente com a cultura que você tem na sua empresa? Você não vai conseguir. É por isso que olhar para esses 3 pilares aqui, sair do operacional o máximo que você conseguir e você como gestor fazer com que essas 3 pontas aqui sejam eficientes, pode fazer a diferença ali para você segurar o seu cliente ou não, entendeu? Para você ter uma recompra com ele, ou se você vende um serviço para ele sempre ser recorrente ali com você também, entendeu? Para ele te indicar. Entendeu? Então, cara, assim, você tem um potencial muito grande de realmente estragar o seu negócio ali, ficando operacional e deixando um desses pilares cair, cara. Total. Isso também, né, quando o gestor está muito no operacional, né, ele acaba, de alguma forma, equilibrando vários pratos. Então, ele teria que equilibrar os pratos ali do papel de gestor, né, que eu falo muito que é decidir, dirigir e delegar, né, eu tenho muito isso como métrica, decidir, dirigir e delegar, né? E quando ele está no operacional, ele acaba se envolvendo muito, né? E a liderança dele acaba sendo enfraquecida. Tá muito próximo do time, às vezes ele também não consegue desenvolver. E como ele tá muito próximo do time, às vezes, cara, o gestor, como ele tá mais afastado, ele consegue ver as coisas de cima. Então ele consegue trazer insights que às vezes quem tá ali no bololô do projeto não enxerga, entendeu? Porque tá viciado no projeto, cara. E quando o gestor entra e olha aquilo com um olhar diferente, putz, às vezes destrava o time inteiro, entendeu? Consegue destravar o time todo. E às vezes essa fraqueza, Rafs, eu reflito muito sobre isso. Às vezes essa fraqueza do líder é porque ele está desgastado. Mas a gente falou isso em alguns episódios anteriores, e é legal você dar uma pincelada sobre isso, que é sobre o esforço. Ah, sim. Que às vezes acaba o dia e você fala, cara, eu descarreguei um caminhão de concreto.
trabalhei pra caramba, tô esgotado. Sabe que eu descarreguei o caminhão de concreto no endereço certo? É, exatamente, porque aí, Khaled, a gente entra, não necessariamente no esforço, mas a gente entra na produtividade, entendeu? Cara, eu cansei de pegar gente chegando em mim e falando, Rafa, pô, tô chegando tal hora, tô saindo tal hora, tô trabalhando de sábado, tudo. Só que aí, cara, eu sou muito frio com isso. Eu vou olhar o quanto que o cara trabalhou e quando eu vou olhar o resultado que ele entregou, eu falo, cara, desculpa, mas não tá condizente. Aí quando você vai fazer uma análise mais profunda, é porque a pessoa tá trabalhando errado. É porque tem coisa que ela não sabe, ela não se preocupou em aprender e estudar pra poder melhorar o processo de entrega dela. Então ela realmente tá trabalhando muito, cara, parabéns. Só que, desculpa, não adianta você trabalhar pra caramba e não ser produtivo, entendeu? Esse é um problema, inclusive, cultural nosso aqui no Brasil, é a questão da produtividade. Claro, envolve tecnologia, envolve conhecimento, envolve treinamento, envolve a própria pessoa, da onde a pessoa veio, envolve QI, envolve uma série de fatores, cara. Mas é muito importante que a pessoa saiba que trabalhar muito é diferente de produzir muito. Às vezes você pode trabalhar pouco, mas você produz muito. Você é eficiente, entendeu? Eu sempre prefiro a eficiência, cara. Cara, absurdo. A gente analisando de perto, eu cometi um erro muito grande no começo, por exemplo, que me deixava cansado, estafado, né? No final do dia, é que eu, operacionalmente, eu tinha que resolver umas coisas, mas acabava entrando ali dia a dia com o cliente. E olha que interessante, quando o account ele ia resolver aquilo que o cliente solicitou, o próprio cliente não respeitava o account. Por quê? Porque eu quebrei a cadeia. Cara, total. Eu quebrei a cadeia, e aí mesmo o account tentando responder, ele vinha no privado te chamar. Porque você deu a oportunidade ali, entendeu? E aquilo ia me distanciando do operacional, da operação, ia me jogando muito pro operacional. Total. Né? Cara, o que você fez ali, o que você fez não, né? Isso daí, basicamente, é você quebrar a credibilidade e a autoridade do seu time. Esse também é um problema muito grave de gestão, porque, cara, se o cliente sabe que ele vai poder chegar em você... E assim, é complicado, porque você é a última ponta. Ele sabe que você tem o poder teoricamente seria a última ponta, né? Teoricamente é a última ponta. Ele sabe que você tem o poder ali, por exemplo, de passar um negócio na frente, entendeu? De resolver algo que... E aí você vai falar não, o cliente vai se desgastar com você, se você não conseguir resolver, entendeu? Agora, quando é o time que tá tentando lidar com isso, fica muito mais fácil, cara. Cara, assim, ordens da direção. Eu não posso passar por cima da minha direção. Aí, se você quiser, você conversa com ele. O cara pode vir agora em você? Pode, só que é diferente. O cara não deu um bypass. O atendimento falou pra ele que não podia, e agora você vai tentar com a diretoria. A diretoria vai falar, cara, regra da empresa. Exato. Entendeu? E não é o que você fala, né? É como você fala. Por exemplo, eu tive um exemplo aí desse. A gente volta para aquele pilar de relacionamento. Eu tive um exemplo desse, né? Onde o account estava tentando responder ali ao cliente, ele queria que nós colocássemos a mão em uma promoção. Só que há uma diretriz nossa onde nós não cadastramos produtos, nós não fazemos promoção e nós não mexe em categorização de loja, nada disso, né? Tudo que envolva estratégico ali, a gente consegue de alguma forma orientar de forma tática, né? De forma consultiva, mas a gente não executa. Então ele falou, cara, eu não estou conseguindo cadastrar, eu preciso que alguém que você cadastre. O account falou, cara, eu não tenho a permissão para isso. O que o cliente fez? Foi você. Lá atrás, por ser um cliente de longa data, ele quebrou a cadeia e foi até a mim. Eu falei, olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas se eu fizer isso, eu estou quebrando uma diretriz da nossa empresa. Se eu mudar uma vírgula aqui, pode trazer um prejuízo financeiro para você e para mim. Então, se você não tem um entendimento, o que eu posso fazer? Eu entro num call com você e a gente faz junto no call. Te ensino. Passo a passo, inclusive você pode até gravar para poder utilizar e de repente utilizar aí para os outros colaboradores da empresa. Mas eu não consigo entrar aqui e fazer com o seu admin ou com o meu admin dentro da sua plataforma. Sensacional. Então, cara, vindo da gestão, foi recebido pelo cliente de uma outra forma. Então ele tentou até ali, entendeu o que era melhor para ele naquele momento, o account fez a posição dele. Né? Exatamente. Então ter essa sinergia com o time, ter essa hombridade com o time, também
ajuda você a não desgastar essa liderança. Total. Né? Porque se todo o requisito do cliente, né? O cliente faça, o time está lá cumprindo com o manual, aí vem para a gestão e a gestão fala, não, deixa que eu faço, não, ou pede para fazer, isso a curto e médio prazo acaba deixando o seu relacionamento com o seu time desgastado. E aí criando um mecanismo de fricção. Exatamente. Então, até nisso, né, a gente vai aprendendo com o tempo e analisando, mas você só consegue analisar isso se você realmente estiver na operação, não na operacional. Exatamente. Porque se você estiver pensando operacionalmente, fala, eu vou atender o cliente. Mas atender o cliente precisa atender o cliente, mas a qualquer custo. Que normalmente são perguntas que quem está aqui trabalhando no operacional não se faz. Cara, tem uma brincadeira que eu faço, eu sempre falo isso pro Jota, que a gente não tem slogan de padaria. O cliente não tem sempre razão aqui, entendeu? E é justamente por isso que ele contrata a gente. A partir do momento que a gente falar amém pra tudo, automaticamente a gente tá colocando o negócio dele em risco. Exatamente. Entende? Eu concordo. Então, do nosso lado, quando o cliente traz alguma coisa que a gente entende que vai ser prejudicial, obviamente que no final das contas ele vai bater o martelo, se ele bater o pé, a gente vai fazer, entendeu? Desde que não fira nenhuma política nossa. Mas o nosso papel sempre vai ser de questionar. Pra ficar claro de, cara, ó, o que você tá querendo é inviável. Dá pra fazer desse jeito. Se você fizer do seu jeito, a consequência é essa e essa daqui. Cara, vai dele. Agora ele tá ciente, entendeu? Não, beleza, Rafa, pode fazer, não tem problema não. Tá bom. Muda completamente, porque a partir daqui, se der problema, eu não prejudiquei o meu relacionamento com ele. Entendeu? É que nem quando... Cara, falando isso hoje, é que nem quando a gente assume uma responsabilidade pra querer ajudar o cara. Entendeu? Então, por exemplo, putz, beleza. Vou abrir uma exceção aqui pra você. Não faço isso, mas vou abrir uma exceção aqui. A gente vai lá e cadastra o produto. Cadastramos com o preço errado. Acabou. Um monte de gente foi lá e comprou. Acabou. A gente se fudeu. A culpa é de quem? É sua que cadastrou. Não era sua obrigação, mas é sua. Aconteceu isso uma vez, cara. Sei lá, uns 7 anos atrás, uma menina furou a nossa regra, criou uma promoção pro cliente, criou errado, o cliente teve um prejuízo de R$ 2.500, a gente teve que pagar, abatemos da parcela do cara. Ó que legal. Aí a gente chegou pra menina e falamos assim, por que você fez? Falou, eu quis ajudar. Pois é, você só se prejudicou, entendeu? Aí, onde que foi o nosso erro? Por isso que eu falo da gestão, cara. Ali a gente ainda não tava ligeiro. Hoje, manda embora. Ali a gente passou a mão na cabeça, conversamos, não, porque, cara, assim, é o tipo de erro que, na boa, não dá pra ter uma segunda chance. E perceba. Porque já sabia. Houve um treinamento. Houve um treinamento, entendeu? Houve ali um manual. Exatamente. Né? Falou, olha, existe 3 regras. Cara, eu não cadastro o produto, eu não altero o preço e eu não crio promoção. 3 regras de sobrevivência da agência. Exatamente. Entende? Ela aferiu as 3 maiores regras, cara. Exatamente. Então, aí assim, prejudica, então não tem o que fazer, entendeu? E não é pela questão financeira, porque isso cria um ruído tanto com o colaborador, né, que ele não vai ficar mais à vontade ali, ele desgasta emocionalmente ele. A gente perde a confiança nele. E aí o cliente perde a confiança Então, na uma cadeia que uma simples atitude, uma simples falta de decisão, direção e de delegação das coisas acabam quebrando esse elo. E o elo entre cliente, né, e principalmente no nicho que a gente trabalha, que é o prestador de serviço, porque, cara, quando a gente fala de serviço, é muito complicado. Quando eu falo de comprar uma caneca, eu vou lá, eu vou tocar na caneca, um iPhone, é um desejo, um iPad, eu já sei o que ele faz. Quando eu falo de serviço, ele não é tangível, cara. Então, como é que a gente vai metrificar e dar a sensação para o cliente do que o serviço está sendo feito? Obviamente, com resultados. 2, mostrando para ele ali dia a dia o que está sendo feito. São aqueles 3 pilares, cara. É o resultado, é a experiência dele, porque a experiência envolve a gente deixar o cara muito ciente do que está acontecendo. Quer um exemplo? A gente cometia um erro muito grande e, cara, assim, é legal, a gente aprende muito com os nossos erros, cara. Porque a gente não tem vergonha de... E custa caro, hein? Custa caro. É a faculdade. Exatamente. Isso encurta o caminho de vocês, inclusive. A gente cometia um erro muito grande no setup do cliente, de falar assim, ó, beleza, isso aqui é o que a gente precisa na primeira semana e a gente vai executar essas tarefas aqui na segunda entre terceira semana.
que acontecia? A gente tava trabalhando pra caramba, configurando tudo, só que a gente não reportava pro cliente o que a gente tava fazendo. Então passava a primeira semana, segunda semana, o cliente não via nada acontecendo, ele falava assim, cara, e ele já pagou o primeiro boleto. Fala assim, caralho, o que vocês estão fazendo? Estão em Bahamas com o meu é dinheiro? Isso? Que é isso? Vocês não estão trabalhando? E aí, quando é que as coisas vão acontecer? Só que a gente já trabalhou pra caramba. Já tava bem avançado ali. Aí quando a gente mostra pro cara que a gente fez, o cara, tá, mas e aí? Não tô sabendo, o que falta, o que não falta, quando vocês terminam? Já começava desgastado, velho. Já começava ali. Já começava desgastado. Veja, o que a gente fez? Mudamos a experiência. Agora, o cara tem um cronograma, tem todas as atividades que a gente vai executar. Exatamente. E a cada atividade que a gente executa, o que você faz lá no board? Atualiza. Atualizo e notifico ele. E notifica ele. Fala, ó, cara, ativar, configurar o Google Analytics. Vai levar 3 horas pra fazer isso daí. Ele vai ser notificado. Ó, configuramos hoje o Google Analytics. Exatamente. Amanhã é o dia que a gente configura o Google Ads. Beleza? Beleza, ó, configuramos o Google Ads. Cara, cada uma das etapas agora a gente reporta. Isso é experiência. É experiência e dar para o cliente a sensação de que o dinheiro dele foi bem investido. Porque você também traz, o Khaled, o que a gente chama lá de micro entregáveis, entendeu? Veja, se a gente só olhar para o pilar do resultado, legal, cara. O cliente no final do mês vai ter resultado? Vai, mas se ele não tem uma experiência positiva para saber o que está acontecendo no detalhe, a gente vai passar o mês inteiro se desgastando com ele. Pra no final do mês falar, não, mas deu certo, o resultado deu certo. Falar, putz, que bom. Só que, cara, você vai passar um mês inteiro se desgastando com o cliente e um dia que você vai dar positivo. E aí, no dia que o resultado não for satisfatório, você ainda vai se fuder. Porque você já tem um relacionamento comprometido, justamente porque a experiência da agência não é boa. Exato. E agora você comprometeu o resultado. Você não, né? Acontece. Às vezes o mercado não tá... Às vezes nem é culpa sua. Mas só que aí você não tem os outros 2 pilares pra segurar o problema que você teve em um, que foi justamente o resultado. Esse mês agora de outubro aí, teve muito cliente que sentiu marasmo nas vendas, por conta da Black, né? Muita gente represando compra. Cara, assim, o que nos ajudou a explicar para o cliente foi o quê? O relacionamento que a gente já tinha. E justamente a confiança que eles tinham na gente. Falar, cara, ó, não é só você, veja, tem outros clientes aqui que tá passando a mesma coisa, a gente vai trabalhar para tentar recuperar isso daqui na primeira semana de novembro, Black Friday, então a gente tem que fazer um negócio diferenciado, vamos repor, bababá. Aí o cara entende, fala, não, então bora, vamos nessa, entendeu? Mas isso, cara, de novo, se você só tivesse o dia inteiro respondendo e-mail, você não vai ter. Você não consegue. Não vai ter. Você não vai ter essa visão tática do seu time, né? Outra coisa que confunde muito, Rafs, quando você tá na operação, ele fala, cara, eu preciso medir, né, e entender o quanto que minha equipe é eficiente. Uhum. Só que, olha só que interessante, né? Existem algumas técnicas para isso, existem algumas ferramentas para isso, mas quando você tá no começo da jornada, qual que é a primeira premissa? Eu vou descer ali, vou sentar do lado dele. Vou ver o que eles estão fazendo. Que é a mesma coisa que você faz quando vai desenhar o processo, certo? Só que ao sentar ao lado dele, você acaba o quê? Absorvendo as demandas, os anseios, às vezes até as visões, né? E assim, uma coisa é uma visão estratégica, uma coisa é uma visão operacional. Uhum. É uma visão de operação uma coisa, a visão operacional é outra. E isso acaba te distanciando disso. Então, por exemplo, cara, eu vou sentar do lado do Gui ali para entender o quanto que ele é eficaz. Só que ali no dia a dia, eu acabo falando, pô, Gui, dá isso aqui que eu vou te ajudar aqui, eu vou dar isso aqui que tá demorando muito, vou fazer isso aqui. Ô, Gui, faz o seguinte, vamos fazer dessa forma, e aí a forma é boa pro Gui, é boa talvez para a operação, mas para a empresa num todo não é. O processo todo não é. Entende? Porque uma empresa, ela não é uma instituição de caridade, né? Ela precisa monetizar, ela precisa trazer recurso de caixa, né? Então, o que eu me prendi uma vez nesse processo? Eu acabava pegando a dor do time, então pegava absorvendo toda a dor do time e, às vezes, essa dor é sobre um cliente X, sobre um cliente Y. O cliente tá tendo muita refação. Só que, cara... O cliente tá demandando muito. Só que, cara, quando você tá lá no operacional, você acaba
não entendendo a visão do cliente, se prendendo só nessa visão. E aí fica todo mundo olhando para a mesma caixa. E o que acontece? Churning. Porque às vezes o cliente, ele tá exigindo porque ele não sente segurança no que foi entregue. Exatamente. Ou porque não tem um processo eficaz naquilo que foi entregue. Exatamente. E ele entra nesse âmbito que você está falando. Ele não consegue metrificar. Entende? Então, ele tá pagando, por exemplo, cara, a gente está num mês muito atípico por e-commerce, né? Black Friday. Alguns já vão entrar muito agressivo na Black, outros estão no mês inteiro, outros vão uma semana antes, outros estão apostando no Cyber Monday. Então, são estratégias de mercado. Só que estão todos jogando o mesmo game, né? Obviamente, para alguns nichos, vai despencar. Total. Né? Ou porque tem uma oferta maior do concorrente, ou porque ele tá se privando ali para no dia da Black ele seja muito mais agressivo. Exatamente. Né? Essa semana mesmo, uma cliente veio perguntar para mim, putz, Rafa, porque assim, ela tem e-commerce e tem várias lojas físicas, né? Putz, Rafa, na loja física de tal lugar, não tá descendo nada, não tá acontecendo nada. E bateu bem numa época que a gente fez uma mudança lá, né? Eu falei, cara, mas a campanha tá rodando. Aí eu me conectei com ela e mostrei pra ela, falar, ó, campanha tá rodando. Mas, ao mesmo tempo, não tá descendo lead. Só que o que aconteceu? De um determinado período pra cá, a campanha começou a imprimir menos. Por quê? Porque a mídia tá mais cara nesse período. Época de Black Friday. Coincidiu exatamente com o período de virada de chave da maioria dos concorrentes dela. Falei, cara, assim, não é campanha isso. Isso é mercado. A quantidade de dinheiro que você está colocando hoje, como o leilão está inflacionado, você está imprimindo menos, você está alcançando menos pessoas, entendeu? Mas olha que interessante. Você entendeu a necessidade do cliente. Levei para ela. E aí, você operacionalmente, você tem que tratar isso para um time. Mas chegar no time e falar, não, pô, nós estamos fazendo o que a gente tem que fazer, né? E aí você comprar essa visão sem ter esse equilíbrio de, cara, tá bom, ponderar. Eu entendo a visão dele aqui, eu entendo o que nós estamos fazendo aqui. Mas diante da nossa estratégia, diante da nossa visão tática, o que a gente poderia otimizar? O que deveria mudar? Então, quando você está muito no operacional, você acaba comprando muito essa visão e você deixa de entregar na ponta. Né? Então, assim, é uma linha muito tênue que você precisa entender que, num papel de gestor, você precisa entender quais são os anseios do cliente, né? E na hora de descer isso pro time, quais são os anseios do time, para que você não consiga, é mesmo a visão da justiça, ela é cega, né? A balança, ela pesa pros dois lados, para que você não acabe confundindo por estar muito próximo e largando uma ou outra visão. Porque assim, isso que você tá falando é super importante. Ah, cara, o cliente paga nossas contas, o cliente tem que ter experiência, babá, legal. Só que, cara, se você não tá conectado com o seu time, você também tá ferrado do mesmo jeito, entendeu? Exato. Então, você realmente precisa entrar na operação, né? Não no operacional, como você bem diz, e entender as dificuldades que o time tá tendo também, cara. Às vezes, realmente, tem um cliente que o cliente é mais cri-cri, que pede muita coisa, pede muita refação, e o time tem muita dificuldade, e, cara, realmente a gente precisa resolver. Porque não tá sendo saudável pro time. Tá atrasando um monte de coisa, acontece. Mas aí quando você senta, entende, pede pra eles trazerem solução também, porque trazer só problema é gostosinho, né? Exatamente. Agora, vamos fazer parte da solução? Legal. Exatamente. O que vocês imaginam, então, que a gente pode fazer pra poder melhorar isso? Qual que é o problema do cliente? Ah, tá tendo muita refação? Legal. E se a diretora de arte tiver uma conexão direta com o cliente, ao invés de ser o atendimento? Muda o game. Muda o jogo. Entendeu? Então, ter essa conexão com o time também, defendendo também o time, é super importante. Antes a gente tinha um negócio, Khaled, quando o cliente chegava na gente aqui em mim, no Jota, reclamando, cara, a gente já chegava no time e falava, pô, vocês fizeram merda? O que aconteceu? Pá. É inexperiência, né, inexperiência. Cara? Agora não, cara. Agora eu sempre dou a dúvida pro meu time, cara. O cliente chega reclamando, cara, rapaziada, seguinte, a gente tá reclamando de tal coisa. O que aconteceu? Aqui. Temos um problema. Qual a visão tática de vocês? Rafa, aconteceu isso, desse jeito. Muitas vezes a gente vê que realmente não é o problema do time. Aí, legal, entendo. Aí a gente vai lá. Também não vou poder chegar no cliente e falar assim, você é um idiota? O time falou que é desse jeito aqui, ó. Você fez isso aqui errado. Não, eu vou ter que explicar pra ele. Falar, cara, ó, o time fez isso aqui, tá dando certo por conta disso. Na próxima vez, vamos fazer isso aqui então, ó, já levando uma solução pro cliente. Então, veja, com a visão estratégica de gestão, você consegue ponderar a dificuldade do time, a necessidade do cliente, juntar as duas coisas para o que é melhor para sua empresa.
Porque se você só pendular, balança, né, que nem você falou, Sim. se você só pendular de um lado pro outro, ou você perde o time ou você perde o cliente. Isso aí. Eu não quero perder nenhum. E aí, Eu preciso dos dois. e aí essa é uma verdade e é uma segurança que você tem, mas quando você consegue realmente pensar fora do operacional, Total. né? Total. E isso é muito legal. Mas um ponto também que me chama muita atenção é, cara, como é que eu sei que o meu papel de gestão está sendo bem feito, né? Porque assim, eu tenho medo de cair no operacional, mas, cara, como é que eu entendo se a gestão está sendo feita, se o operacional está rodando? E eu falo que é uma métrica muito simples. Faz 2 dias da tua empresa e vê se alguém te liga. Vê se as coisas rodam. É verdade. Se sentirem sua falta, tá errado, irmão. Cara, É se o que eu sentir a acho sua também. falta, Não é tá o contrário. errado. Tem muita gente que Tá acha que é o errado. contrário. Tipo assim, a empresa precisa de mim, olha a dependência que ela tem. Tá Isso errado. é péssimo, velho. Péssimo Isso pro é teu péssimo. negócio, E pra você. péssimo pra maturidade do teu É. time, porque um time dependente de você, cara, é um time que não vai performar. Não, é um time que já dá indícios que não tá treinado, entendeu? Exatamente. Que não sente, às vezes não sente a segurança. Não sente a segurança, Às vezes exatamente. o nível de conhecimento do time é muito bom, É. mas o gestor, ele ficou com o preciosismo da cadeira dele. Tem muita gente também centralizadora, tem que tomar esse cuidado. Às vezes, cara, a gente já teve uma pessoa assim na agência, acredita? Tiveram várias, mas teve um que era o máximo, assim. Ele centralizava conhecimento de coisas simples pra poder, aquele medo de perder o cargo. Cara, Mas isso é uma burrice tão grande, tão escrota, que a partir do momento que você trava o conhecimento só com você, você não dá a oportunidade de outras pessoas aprenderem, você sempre vai ficar preso naquilo, fato. irmão. de fato. Entendeu? E você fica naquele loop infinito, Vai cara. ficar ali pra sempre, então. Cara, então, hoje, eu falo, eu sou um cara que eu ainda estou muito operacional. Uhum. Eu ainda estou. Mas, hoje eu consigo pensar mais na operação. Não, isso já é E um aí, diferencial. o que é legal, né? Que ao pensar na operação, eu acabo me desprendendo daqui. E acabo assumindo realmente a minha rota, Uhum. né? Eu ainda flerto muito ainda com o operacional, porque por ser eu falo que nós somos uma agência que já somos um adolescente, né? Temos 12, 13 Já, anos. 12, 13 anos, é. Né? Mas nós somos poucos que fazemos trabalho de muitos. É. Isso só acontece porque tem um time muito integrado um com o Isso, outro. cara, esse time hoje da agência, cara, é o time mais integrado Eu falo que de todos. eu chamo ele de equipe de motoboy. Te garanto, se você derrubar um, vai parar todos. Vai mesmo. Vai parar verdade. todos. Não dá nem pra arrumar confusão. Não dá pra arrumar eles, confusão. Exatamente. Não dá pra arrumar confusão com eles, porque eles, assim... Mas isso é muito bom, porque naquele momento onde que você tem que se desprender realmente, você vai se soltando, A galera se ajuda. porque você vai abrindo o jogo, a gente conversa muito, eu, você, o Jota, hoje a gente tem algumas pessoas que estão ali do nosso lado, alguns stakeholders de confiança que acabam até atuando como mentores, né, como um comitê ali de melhorias para nós, né, a gente acaba trocando muita informação, e obviamente você vai descolando, você vai assumindo o teu papel de responsabilidade, mas, cara, a melhor e a maior métrica disso, de que o seu trabalho está sendo feito, é realmente quando o seu time navega, ele toma a decisão, ele assume a responsabilidade, o protagonismo da situação e faz o cliente rodar. Então, poxa, você falou um negócio, pô, eu tô tendo muito problema de refação com o cliente. Cara, por que eu não pego o time de criação e linko junto com o cliente? Cara, para você tomar essa decisão, você tem que estar muito assertivo. Muito assertivo muito do que o seu time está alinhado culturalmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, tecnicamente, do que ele tem que fazer com o cliente. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque, querendo ou não, ele vai passar à frente do atendimento e do sucesso do cliente que foi treinado para fazer isso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, qual que é a chance de ele não falar alguma coisa errada, de não entregar demais? Exatamente. Agora, se você tem esse time integrado e treinado, inclusive próximo, né, tanto a criação ali com o time de sucesso do cliente, cara, isso fica muito minimizado, porque elas vão se alinhar, a gente não vai precisar colocar as duas juntas ali pra poder, uma toma conta aqui. Não, elas já vão saber, fulana, até onde eu posso ir, o que eu posso falar, prazo é qual? Elas se alinham, cara, e aí resolve, entendeu? Que foi o que aconteceu. Cara, mas tem uma linha tênue nisso. Tem mesmo? Eu gosto. Tem mesmo. Qual que é a linha tênue na minha visão, tá? Eu queria ouvir a tua. Na minha visão é o seguinte, legal, isso tá funcionando. Eu tenho 10 clientes. Será que essa mesma receita funciona para 20 clientes? Não, cara, para 30 clientes? Diferente. Então, assim, o papel do gestor é também entender
e sentir o crescimento da empresa. Não, total. E quando você está no operacional, você acaba realmente ajustando esse ponteiro, mas a médio e longo prazo você acaba não se perguntando para onde que a tua empresa vai. Não, total. Quais são os objetivos da tua empresa? Esse cuidado tem que ter. Por isso que, assim, não é algo... Exemplo, né? Usando aí no exemplo aí que a gente está trabalhando ali de colocar o criativo para poder falar com o cliente para resolver um determinado problema. Cara, isso é para resolver um determinado problema. O padrão não é esse. Não pode ser um modus operandi. Não, esse não pode ser o padrão. A gente está colocando ali em último caso porque tá sensível com o cliente, ninguém tá acertando, tá muito ruim, a equipe tá se desgastando, o cliente tá se desgastando e a gente precisa fazer isso. Mas esse não é o padrão. Entendeu? Exatamente. A partir do momento que a gente acertar a mão, a gente volta ao normal. Exatamente. A gente tira e é o atendimento que vai falar, entendeu? E aí você entendeu operacionalmente o que tem que ser feito. Exatamente. Às vezes, sabe o que estava faltando? Um briefing. Um modelo de briefing. Porque, olha lá, na tua visão, eu sei que o cliente tem que ter um modelo de briefing. O operacional tá aqui, tá funcionando. Só que eu desenhei isso a 4 mãos? Talvez sim. Mas eu desenhei isso engessado e embasado em quê? Às vezes o briefing que a criativa precisa Não é diferente do briefing que o o cliente atendimento trouxe e que o cliente sabe consegue fazer. dar também. Entende? Exatamente. Porque aí a gente gosta muito dos termos. Eu tava brincando com o Alex hoje do CEO, CTO, se fudeu. Tem todos os... Hoje, principalmente quando a gente fala do marketing digital, existe a questão americanizada de tudo, né? Então, cara... Existem siglas, né? Mas o que é o briefing na real? O que um briefing bem feito tem que ter para que o operacional consiga documentar isso e transformar isso num modo padrão? Veja, eu tô ali, eu tô aqui, mas eu tô vendo de outra visão. Eu tô vendo de outra câmera, né? Porque eu conectei as duas partes, só que disso tem que ter um documento. A gente precisa documentar e entender um modo de operar isso aí para quê? Já pensando em escalonar o meu negócio. Porque senão eu vou ficar preso entre o cliente, o operacional, e a operação não vai funcionar. Não vai fluir. Ou vai funcionar naquele momento. Exatamente. Muito bom. Cara, acho que filosofamos bastante aqui, porra, né? Espero que a gente tenha ajudado aí a galera. Um assunto porque eu acho que muita gente tá passando por isso. Foi um assunto legal e hoje foi muito mais bate-papo mesmo. Foi. A gente trocou aqui experiência de anos errando e acertando. Tudo que eu te trouxe, tudo que eu trouxe aqui é coisas que eu vivenciei, entendeu? Lógico, teve conversas também. Cara, nesse período aí a gente conversou com muita gente que passava pelas mesmas coisas, cara. Teve muita coisa que a gente resolveu, não foi só na raça também. Exato. Foi encurtando o caminho com gente que trazia a experiência. E é isso que é o que eu quero deixar da minha parte como mensagem. Eu acho que você ter a humildade de colocar a bola no chão, entender os pontos que você é bom, os pontos que você precisa melhorar, exatamente. Os pontos que você precisa polir, né? É o essencial para que aquele benefício do subir de cargo, de ser promovido, aquele teu sonho de virar um gestor, um CEO, um CTO, aconteça. Total. Né? Então, assim, são processos, né? Respeite o teu processo e nessa estrada de respeitar o processo, escute o mercado, escute quem está do lado, abra para as pessoas. Eu sei que dói, é difícil, porque você tá exposto, né? Então você vai tomar tapa, você vai tomar dedada, cusparada. Tá vai tomar a fraqueza Só ali, que né? isso é o que vai te tornar mais forte, porque Total. você vai entender o que é bom pra você, você vai pegar o que for, não é tão bom, você vai deixar de lado, e isso vai moldando a tua jornada. Então você que tá começando agora, que vai ser promovido, que vai virar um gestor, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é se despir. Principalmente, cara, ouvir pessoas que estão onde você quer estar. É isso. Isso é o mais importante. Assim, cara... Que estão onde você quer estar. Exatamente. É isso, porque assim, não brilhante. adianta também você conversar com uma pessoa que não construiu nada, entendeu? Cara. E vai dar a opinião dela. Irmão, eu não gosto de opinião. Entendeu? Perfeito. Eu gosto realmente, a opinião eu prefiro a minha. Entre a sua e a minha opinião, eu prefiro a minha opinião. Eu gosto da sua também. É mesmo? Eu Que fico legal. assim. Que legal. Mas o que eu digo é que assim, cara, se eu tô vendo uma pessoa, eu e o JK a gente fez muito, a gente já pagou mentoria pra donos de outras agências. A gente ia pra jantares, porque, cara, os caras estavam há mais tempo do que a gente. Os caras estão tendo resultado que na época a gente não tava tendo. Vamos trocar ideia com esses caras, humildade, entendeu? Não é porque o cara é concorrente. Não é porque o cara é concorrente que eu vou olhar torto pro cara. Falar, não, aquele cara ali é um cuzão. Não, cara, eu vou sugar o cara, velho.
Vou sugar o Eu cara. vou entender o que tá dando certo. Exatamente, vou entender o que tá dando certo. Já teve muito dono de agência, cara, que começou menor que a gente, passou a gente foi lá trocar ideia. Falar, caramba, cara, como é que foi a jornada? Mas como que você resolveu esse problema aqui? Entendeu? Tipo, cara, assim, tem que ter essa humildade, cara. De fato, tem que ter essa humildade. Mas, de novo, procurando pessoas que realmente vão agregar. Vão agregar. Estão onde você quer Que estar. estão onde você quer Eu chegar. gostei dessa frase. É, exatamente. Isso Gostei. é super importante. É isso, Caledinho. Fechamos mais lindo? Espero que tenha ajudado vocês aí. Contem com a gente. Até a próxima. Valeu! Fui!